essa noite neste lugar. Eu venho falando sobre trocando o coração. Já vou aí para a quarta mensagem. Essa é a quarta mensagem falando sobre esse tema. E como texto de referência é lá no Velho Testamento, eu fiquei imaginando o que eu ganho à luz do Velho Testamento trocando o coração. E algumas vezes eu confundi muito com a visão paulina que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos uma armadura. Mas essa é uma outra história. Esse momento da armadura de Deus é uma outra história, é um outro momento. Mas eu queria que você abrisse, por favor, em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Para aqueles que estão num processo de trocar o seu coração, esta noite eu queria que você também trocasse as sandálias dos pés. E mais, trocasse as suas roupas. E eu vou lhe explicar. Deus tem uma maneira muito clara de falar no Velho Testamento, através dos profetas. Ficou muito claro isso. Se nós dividíssemos a história desde Abraão até o primeiro profeta, sempre Deus esteve preocupado com o coração do homem, por onde o homem andava e de que maneira este homem estaria andando com Deus. Essa é a história do Velho Testamento. Então ele escolhe um povo, através de Abraão, para trocar o coração, para conhecer um novo caminho e manter esse caminho tão próximo de Deus, a ponto de ter esse povo, de novo, tendo relacionamento com Deus. Esse é o propósito. E deve ser este o nosso propósito. Considerando que conhecemos a importância de trocar o nosso coração pelo coração que Jesus tem, agora vamos entender como que eu faço para trocar os sapatos dos meus pés. Porque se eu estiver andando, mesmo que com um coração novo, por caminhos ruins, esse coração vai se estragar. Essa semana nós tivemos uma notícia muito ruim. Foi feito um transplante no Rio de Janeiro, onde algumas pessoas testaram positivo para HIV e contaminaram aquelas pessoas que receberam os órgãos. E como nós estamos falando de transplante de coração, Deus começou a mostrar que é muito comum as pessoas estarem contaminadas achando que estão boas. Primeiro vamos entender que o vírus mortal citado, HIV, já não é mais um vírus que tenha tanta importância na sociedade, quase ninguém mais fala sobre isso. Mas teve uma época que as pessoas tinham muito medo disso. Medo de morrer. O que contaminou o homem, e hoje também as pessoas quase não falam, é o pecado. E quando falamos de pecado, as pessoas se assustam, porque elas continuam com medo de morrer, mas elas não querem ouvir sobre o pecado. Não sei o que acontece no coração dessa pessoa que é pecadora. Assim como eu sou pecador e assim como você é pecador. Mas eu tenho uma percepção espiritual do pecado. Se alguém me fala do pecado que eu estou cometendo, é bom para mim. Porque o salário do pecado... Então, se alguém me fala que eu estou errado, é bom para mim. Mas se você falar de pecado para quem não sabe, não tem a percepção do pecado, se ofende, se magoa, se entristece, se afasta de você. Você falar para uma pessoa que fuma, que bebe, ou que faz qualquer outra coisa que Deus não gosta, é capaz dela te bloquear no WhatsApp, ela denunciar suas redes sociais, ela ser o primeiro inimigo seu, para que você deixe de falar coisas boas para ela. O
O diabo teve uma estratégia muito interessante em relação ao pecado. Ao longo da história da igreja, o mundo não deixou de ser mundo, mas a igreja trouxe o mundo para dentro da igreja. Então, ao invés de nós termos pessoas comprometidas com uma igreja espiritual, nós permitimos que a igreja fosse terrena e mundana. Terrena porque é uma instituição na terra, e mundana porque começamos a aceitar o pecado das pessoas. O transplante que Jesus fez, morrendo lá na cruz do Calvário, tirou esse coração pecador e me dando um coração justificado, me faz apenas entender que eu preciso, obrigado, amado irmão, continuar buscando uma vida de relação com Deus, porque senão não chego em lugar nenhum. Eu estava pensando no que eu acabei de cantar, e eu queria que você analisasse comigo antes de passarmos para alguns momentos específicos do texto que eu vou dar como referência essa noite. Por favor, irmã Cristiane, coloque o coro da música que nós acabamos de cantar. Irmã Cristiane. É o irmão Daniel. Obrigado, Daniel. Teu reino é eterno. Aniversariante, está difícil aí, varão? Passa aí, lá para o coro. Vamos lá. Teu reino é sempre o quê? Eterno. Primeira característica da santidade de Deus é eterno. Olha o que você acabou de cantar. Firmado em quê? Segunda característica. Misericórdia. Terceira característica. Justiça. Quarta característica. Igualdade. Quinta característica. Sexta característica. Você tem noção do que você acabou de cantar? Você acabou de cantar Deus. Você acabou de cantar Deus. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Deus, você é Deus. E esse Deus chama um homem e diz o seguinte, Êxodo capítulo 3, versículo 5. Vamos ler de 1 a 5 para vocês entenderem o contexto, por favor. 1 a 5. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o outro lado oeste do deserto, chegou a Horebe. Completem. Como que eles conheciam o nome daquele monte? Horebe, monte de Deus. Já havia sido tido experiências a respeito de Deus naquele lugar. E Moisés leva o rebanho para o monte de Deus. Eu quero que você entenda que você que tem um coração transformado, você que tem um coração trocado, aquele coração pecador, aquele momento em que você aceita Jesus, você tem uma responsabilidade com Deus. E a princípio, nós vemos isso quando Jesus fala no Novo Testamento. Você vai chegar à mesma conclusão que eu. Qual a responsabilidade que eu vejo de Moisés? Levar o rebanho para perto de quem? De Deus. Você que tem um coração transformado, precisa levar as pessoas para perto de Deus. O que Jesus disse? Ide por todo o mundo, fazei discípulos. Vocês precisam levar outras pessoas
para perto de mim. Não é fácil, mas se ele falou que eu poderia ter essa capacidade, eu preciso exercitar isso. Então eu posso concluir de uma maneira assim muito literal que Deus trocou o meu coração para que eu pudesse ter a capacidade de levar pessoas para perto de quem? Dele. A pergunta que eu faço de forma muito prática é o seguinte: você tem levado pessoas para perto de Deus? Você sabe o caminho do deserto até o lugar onde Deus está? Que maravilha, não é? Tem gente perdida no deserto. Tem gente entre o certo e o errado, perdido. Está perdido porque quer, irmão. Pode acreditar nisso. Porque Deus já deixou a sua palavra para que você se oriente. Deus deixou hoje o Espírito Santo para que Ele te ajude a se orientar. Deus deixou a igreja para que juntos, em comunhão, nós pudéssemos ajudar uns aos outros a chegar ao monte de Deus. De uma forma simbólica, aqui Deus é o lugar onde Deus se torna monte de Deus. Ainda de maneira simbólica, se nós cremos que Deus está aqui, é porque cremos que já tivemos o nosso coração transformado. Amém? Cadê as pessoas que eu deveria trazer para cá? Eu posso chegar a uma conclusão não positiva. Ou que o meu coração não foi totalmente transformado, ou que eu não estou levando a sério o que Deus pediu para que eu fizesse. Você vai ser cobrado por isso. Talvez você não seja cobrado porque você não dá mais dízimo. Qualquer razão, você acha que não é bom, você acha que não é justo, você acha que não estão investindo o dinheiro do jeito que tem que ser investido. Você aplica o dízimo em outro lugar, você coloca isso em outro ministério. Uma coisa eu quero dizer para você: o Deus deste lugar vai te cobrar. Poderia citar alguns textos, mas não quero trazer um evangelho de terrorismo para você, não. Pelo contrário, quero trazer um evangelho da graça, simplesmente de favor. Mas Deus vai te cobrar. Há uma necessidade de que o povo de Deus, que já teve seu coração transformado, fique pensando, dimensione a sua mente, amplie a sua visão, perguntando a Deus: como você pode trazer pessoas para perto de Deus? Quem são essas pessoas? Que tipo de estratégia o Senhor vai me dar para que eu aproxime essas pessoas do Senhor? Porque Ele vai te cobrar isso. Essa semana todos souberam, e foi um fato triste, a irmã Maria, o irmão José Guedes faleceu. E ali ficou muito claro, o irmão José Trindade esteve conosco e alguns irmãos que estão conosco também estiveram naquele funeral, mas ficou muito claro ali uma coisa: o irmão José Guedes não teve tempo de se batizar. E eu deixei bem claro na minha palavra que batismo não salva. O batismo não salva. Mas irmão, se você está vivo, batismo é uma ordem de Jesus. Obedeça. Se você está vivo, abra o teu coração para dizer para as pessoas: eu tenho um coração transformado por Jesus. Batismo é isso. E você que já é batizado, lembre que você pode levar pessoas para o monte de Deus. Amigos, amigas, parentes, filhos, netos, sobrinhos. A igreja te dá oportunidade para isso. Deus te dá oportunidade para isso. Nós somos autônomos, responsáveis por tudo que fazemos, inclusive pelas nossas escolhas. Mas quem tem um coração transformado, tem um coração que arde
por almas e deseja levar pessoas para Cristo. Assim como foi com Moisés. Se você ler os capítulos anteriores, nesse capítulo, Moisés estava num conflito enorme, primeiro com ele, depois com o faraó, onde ele morou, e depois com Deus. Se você começar a entender a história, você vai ver assim, um cara completamente sanguíneo. Deus tira de um lugar que onde tinha tudo, leva para outro lugar que não tem mais nada, e agora diz para ele, agora você tem que tomar conta de ovelha, e pegar essas ovelhas e trazê-las para perto de mim. Deus estava ensinando Moisés. Assim como Deus quer te ensinar a levar o seu pai para Jesus, a sua mãe para Jesus, o seu esposo para Jesus, a sua mulher para Jesus, o seu filho para Jesus. Vou dizer uma verdade que pode não agradar muita gente. Quem está afastado do Senhor é porque nunca foi do Senhor. Nunca foi do Senhor. Porque se fosse do Senhor, não estaria longe do Senhor. E Paulo ainda manda o sarrafo quando diz assim, sinagoga de Satanás. Ele ainda diz, esses vão queimar no inferno. Ele mete o pau. Eu não, uso de bondade, misericórdia, fidelidade, tento ajudar, bato na porta, mando o WhatsApp, convido para vir na igreja. Tem uma comissão, não sei se você sabe, que tem pessoas que não vêm à igreja, mas tem duas irmãs que me ajudam orando e indo na casa dessas pessoas para ajudar essas pessoas a voltarem para a igreja. Nós não precisamos mais lembrar do que aconteceu em 2019. Mas quem não está com o Senhor, nunca foi do Senhor. Nunca foi do Senhor. Porque quem é do Senhor, do deserto até onde Deus está, ele sabe que Deus vai estar. Parece dura a palavra, mas não é dura não, meu irmão. É porque você não sabe o dia que nasceu, não sabe o dia que vai morrer, mas sabe que a vida que você leva, as decisões que quem tem que tomar é você. E se essas decisões forem tomadas ao longo de Deus, perto de Deus, segunda coisa que Deus me ensina neste capítulo, versículo 2 até o verso 4, por favor. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo, pensou na cabeça. Ele racionalizou. Ele pensou aqui, porque tem gente que pensa no coração e fala assim, eu vou lá, eu vou para a igreja, eu vou para o círculo de oração, eu vou para a consagração, eu vou aproveitar os 10 minutos antes agora que o culto começa para eu orar na igreja. Ele pensou assim, vou até lá para ver essa grande o quê? Vou até lá para ver o quê? A grande maravilha, ele não tinha noção o que era, mas ele pensou. Ele não veio ver ninguém cantar. Ele não veio o pastor pregar. Você sabe que a sua igreja transmite o culto. Ele não veio ver se estava ou não aparecendo na televisão. Ele não veio trazer a sua oferta. Ele não veio rever algum irmão, algum amigo. Tem pessoas quando chegam aqui, como meu coração se alegra. E eu fico feliz em vê-los. Porque eu sei que aqui pertinho, eu vou conduzi-la até o monte de Deus. E pode ser que quando ela chegue perto de Deus, ela encontre a mesma experiência que Moisés estava tendo ali. Eu estou diante de uma coisa grande. Você está num lugar onde você pode ter uma experiência grande e maravilhosa. Mas imagine que seus pés agora te levassem para a Feira Internacional de Videogame que está tendo no Rio Centro. Que problema tem? Nenhum. Ou imaginássemos um teatro do Sesc. Imaginemos um aniversário de 15 anos, qual o problema de nós irmos comer um bolo, uma pizzazinha, um salgadinho, beber uma Coca-Cola. Para quem não gosta, um caldinho de feijão ou então um caldo de ervilha. Nenhuma referência com a festa de ontem, irmãos, por favor. Qual mal que tem? Nenhum.
Mas será que nesses lugares você teria oportunidade de ouvir o que você estava ouvindo? De entender o que você pode estar entendendo? E de ter uma experiência com alguém que é muito maior do que você? Não. Não. Será que você entende que o mundo está te fazendo ficar cada vez mais longe de Deus, porque o que tem na igreja faz as pessoas acharem que o que tem no mundo é mais agradável? Sim. É muito mais fácil você ver uma porção de jovens, crianças, optando por coisas que não são necessariamente a igreja, mas o seu fim não é o melhor. Repita comigo assim: mas o seu fim não é o melhor. Alguém já viu, tem alguma história de alguém longe de Deus que teve um fim legal? Me conte. Testemunho de alguém longe de Deus, fim bom, razoável. Vamos baixar um pouquinho. Quase ruim. Alguém? Péssimo. Agora tem. Agora tem uma porção. Uma porção de gente que estava aqui um dia. Uma porção de gente que já passou por aqui um dia. Que não estão em lugar nenhum. Que não estão mais no radar dos que foram, que estão com o coração perto de Deus. Será que nós estamos sendo incomodados? Porque se tivesse saído do meu útero, como diz o apóstolo Paulo, que Deus nos gera, ou seja, nós somos gerados, será que tivesse nascido de você, e você vendo-o agora perdido, você ficaria do jeito que você está? Acomodado? Acomodada? Será que as coisas grandes que você tem recebido do Senhor? Amém? Amém? Ninguém tem recebido coisas grandes? Você tem recebido coisas grandes? Será que as coisas grandes que você tem recebido do Senhor, só em você estar vivo já é grande? Só em você estar aqui respirando já é grande. Pode acreditar nisso. Será que isso não te incomoda em ver que existem pessoas que não terão oportunidade de ter coisas grandes do Senhor? Nós precisamos nos incomodar com isso. Por isso Deus muda o coração das pessoas, para que essas pessoas se apaixonem por outras que não têm o coração mudado, transformado, para que nós tivéssemos a capacidade de entender que a minha experiência, eu pensei. Aí Deus pega o que eu pensei, verso 4. Olha que coisa maravilhosa, e eu termino no 5. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para quê? Para quê? Para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, Moisés, Moisés, o que ele responde? Interessante que Deus já havia tirado Moisés de um cestinho quando nasceu. E Moisés quer dizer libertador. Ele já teve ali uma experiência. Já imaginou no rio um cestinho cheio de crocodilo, um bebezinho numa cestinha que poderia encher de água e afundar, um crocodilo daqui podia comer, um egípcio passando pela beira do rio Nilo, pegá-lo e degolá-lo, porque era esta a ordem, mata todos os meninos na sua época. Mas Deus já havia feito algo grande por Moisés. Então Moisés só lembrou de que ele já havia tido uma experiência grande com Deus. Eu tenho consciência de quando eu aceitei a Jesus, eu me lembro quando alguém aceita Jesus. Você já teve essa experiência? Alguém, você falou de Jesus para ela, ela aceitou Jesus, a alegria dela é tão grande que você fala assim: eu me lembro no dia que eu aceitei o Senhor Jesus. Você consegue fazer essa sequência de fatos? Você vai, conversa com alguém, livra ela do crocodilo, livra ela de um homem para matá-lo, livra ela da morte, porque quando você anuncia
o evangelho da vida para aquela pessoa e ela recebe, ela toma a decisão de receber Jesus, ela sai daquela situação e agora vai caminhar para perto de Deus. Aí você começa, poxa, foi assim comigo. Eu quero que você pense, como foi com você? De onde Deus te tirou? Aonde você estava indo no dia em que Jesus entrou no teu coração? O que você estava fazendo naquela noite? O que você estava fazendo naquela tarde ou naquela manhã? Você consegue lembrar a importância disso? Você consegue sentir Deus falando assim, Carlos, eis-me aqui, Senhor. Você consegue entender que Deus mudou o meu coração para que eu pudesse ter uma experiência maior com esse Deus? Pastor, não aconteceu nada disso comigo, irmão. Eu vou questionar, à luz da experiência bíblica, se você é convertido ou não. Primeira razão. Se você não sentiu nada no dia que Jesus entrou no teu coração, muito provavelmente não entrou. Porque o dia que ele entrar, você vai sentir que foi Jesus que entrou. Segunda coisa, ele disse que se ele permanecer em mim e eu permanecer nele, tudo que eu pedi, a partir daquele dia ele faria. Se ele entrou em mim, me ensinaram a orar, me ensinaram a ler a Bíblia, me ensinaram a falar com ele, e a partir daquele dia, tudo que eu falei com Deus, Deus me respondeu. Então, se Deus não te responde, Deus não está com você. Sabe o que Jesus disse certa vez para as pessoas que estavam perto dele? Sabe por que eles não me entendem? Porque não são meus. Está lá no livro de João, capítulo 8. Sabe por que muita gente não entende isso que nós estamos falando aqui? Um homem maluco saiu da terra, foi andando. O cara era rico, pegou a mulher, meia dúzia de camelo, aí veio e arrastou todos os servos. E falou assim, onde você vai, Abraão? Ah, vou para uma terra. Qual terra? Não sei. Deus vai falando. E Abraão foi ficando velho. Foi pai de uma grande nação. Chega essa nação ao ponto de ter aproximadamente 1 milhão de homens. E agora escravo do rei Faraó. Deus falou, não tirei um povo lá de uma terra pequenininha, era um negocinho pequenininho, tipo uma azeitoninha. Não tinha valor nenhum, não tinha expressão nenhuma. Para ficar escravo de Faraó? Não, vou libertar o meu povo. E chama quem para fazer isso? Moisés. Alguém que Deus já havia tratado o coração. Será que Deus tirou teu pai da macumba para deixar você morrer na porta de uma igreja? Será que Deus tirou você do catolicismo para deixar morrer na porta da igreja? Será que Deus tirou você do espiritismo? Essa semana eu estava fazendo um estudo sobre sincretismo religioso. Alguns dos santos que são comemorados, e eu não comemoro o dia 12 de outubro, o dia da criança. Só para os irmãos entenderem uma coisa, esse dia é dia de uma santa brasileira, que não é minha santa. Por que nós fazemos uma atividade especial para esse dia, para as crianças? Para que elas tenham a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, para que elas tenham a oportunidade de quererem Jesus, para que elas recebam a Bíblia. Eu quero que os irmãos louvem ao Senhor. O irmão José Trindade levou a Bíblia que vocês doaram e doaram para as crianças lá. Louve ao Senhor, porque eles receberam o melhor e o maior presente. É que não deu tempo, que eu ia pedir para a irmã botar lá as imagens. Então nós aproveitamos esses dias. É a terceira festa que o diabo mais gosta. Se você entrar agora, pesquisa da Unicef a respeito de crianças sumidas no Brasil, nessa época que mais some, sacrificada a santos e ídolos, demônios. Só para você entender. Deus não tirou você do pecado para continuar vivendo no pecado.
Deus não tirou a tua casa da miséria para continuar na miséria. Deus não tirou a tua vida da tristeza para continuar triste. Deus tirou você de onde estava, para quê? Verso 5. Deus continuou. Parece que até ali não era nada, não. Tá bom. Deus chamou Moisés como se nada tivesse acontecendo. Leiam comigo, por favor. Deus continuou. Não se aproxime. Faça o quê? Tire as sandálias dos pés. Por quê? Alguém vai falar assim, agora ficou estreito. Mas não. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Eu reconheço a tua humanidade, mas eu quero que você reconheça a minha divindade. Oh, Jesus! Eu reconheço o teu limite, mas eu quero que você reconheça que eu não tenho limite. Eu quero que você reconheça a tua fraqueza, mas eu quero também que você veja a minha força. Eu quero que você reconheça o seu pecado, mas que você enxergue a minha santidade. Porque se nós entrarmos como nós estamos, nós não vamos ver Deus. Se você entra na casa do Senhor do jeito que você veio da tua casa, você não vê nada. Você não ouve nada, você não entende nada, você aí entra e sai do mesmo jeito. Mas quando você entra aqui, querendo coisa grande do Senhor, aleluia, buscando Deus Todo-Poderoso, que não tem limite, Deus se manifesta a você de uma maneira extraordinária. Essa é a forma que nós queremos que todas as vezes que você chegue aqui, com seu visitante ou sozinho, mas que todas as vezes você consiga perceber que este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Se o Senhor trocou o meu coração, é para que eu pudesse sentir o Senhor. E se o Senhor tirou aqueles sapatos velhos, é porque o Senhor me daria um novo sapato. Porque bem-aventurados são os que levam o teu evangelho. E nós queremos sair essa noite aqui empolgados, emocionados, motivados a levar o teu evangelho, a aproximar pessoas do Senhor, aproximar pessoas que queiram uma experiência diferente com o Senhor, baseada na nossa experiência pessoal. E isso nos dá uma força, Senhor Deus, porque não ficaremos com os nossos olhos voltados para o deserto. Não ficaremos com o nosso coração preso à escravidão. Não ficaremos, Senhor Deus, limitados, mas quando entramos na Tua presença, nos tornamos como o Senhor, para a glória do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe este lugar, Senhor. Dê oportunidade a cada um deles a saírem daqui com o coração cheio de vontade de ouvir mais o Senhor, cheio de vontade de falar mais do Senhor, cheio de vontade de ter comunhão com o Senhor. Faça-nos, Senhor Deus, cheios, assim como aquela sarça pegando fogo. Aleluia. Incendeia, Senhor Deus. Incendeia, ó Pai, esta igreja. Não precisa de muitos. Se tiver um pouquinho de palha, um pouquinho de fogo, juntando, pega fogo. E que esse fogo seja o símbolo do Teu Santo Espírito entre nós.
Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus.